Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Amaury e vamos dar continuidade à nossa disciplina de Projeto Integrador 3 em Ciência dos Dados. Nesta unidade, vamos trabalhar a definição do problema e a geração de ideias. Na unidade 1, falamos sobre o planejamento da nossa ação de extensão. Tratamos da imersão, do levantamento de necessidades, da conversa com os stakeholders, as partes envolvidas, das técnicas de escrita de planejamento de uma ação de extensão e de como a gente pode avaliar os seus impactos e divulgar os seus resultados. A partir de agora, vamos consolidar esse processo de escrita e de planejamento da nossa ação de extensão, falando sobre a definição adequada do problema e a geração de ideias para o problema encontrado. Lembrando que o processo criativo, ele passa por algumas etapas, né? A primeira delas é a preparação da ideia. Eu preciso estar muito envolvido com o problema, bastante engajado com o problema, né? Ou com a oportunidade que se apresenta para mim. Essa busca por esse engajamento, por esse envolvimento, é feito naquela etapa inicial de planejamento da ação, onde eu vou escolher a organização, a empresa sobre a qual vou atuar, a comunidade, a agência, enfim, o espaço onde eu vou desenvolver a minha proposta, a minha ação de extensão. A partir daí, eu vou me envolver com a realidade daquela comunidade e tentar identificar e me envolver também com o problema ou com a oportunidade que se apresenta ali para que eu consiga desenvolver a minha ação de extensão. Sempre lembrando que em Projeto Integrador 3, o nosso foco é aplicar aprendizagem de máquina e visualização de dados na resolução de problemas reais. Portanto, identificar adequadamente o problema para poder gerar ideias sobre as possíveis soluções é o foco dessa aula. Então, a preparação consiste desse processo de engajamento com o problema. Em seguida, nós passamos para a etapa de incubação da ideia. O processo de incubação é como uma incubadora mesmo, né? Para que eu consiga, a partir dali, fazer florescer uma nova ideia, eu preciso me distanciar um pouco da tarefa, mas sempre tentando imaginar quais soluções ou quais ideias poderiam ser úteis ou servir para melhorar a realidade daquela comunidade, daquela empresa, daquela organização. Esse processo de incubação é essencial no processo criativo, porque nos ajuda também a olhar, né, com outros olhos a realidade na qual nós estamos inseridos. Depois da incubação, a gente passa para a iluminação, né? Como o próprio nome já diz, a gente vai começar a gerar ideias, né? Pensar soluções, né? Ainda que sejam, às vezes, consideradas inadequadas, elas podem dar origem a outras ideias melhores. Portanto, todo esse processo acaba sendo importante para que a gente consiga realmente gerar novas ideias, gerar novas soluções. Depois de preparar, incubar e gerar novas ideias, iluminar, a gente vai verificar. E esse processo de verificação consiste no desenvolvimento, no teste e na implementação da ideia, né? Essas 4 etapas consolidam o processo criativo e de geração de ideias para que a gente consiga pensar também dentro do desenvolvimento da nossa ação de extensão. E onde eu busco, né, onde eu posso tentar encontrar essas novas ideias? Onde estão essas fontes, né, de novas ideias? Primeiro, conversando com as partes envolvidas, eu posso identificar algumas habilidades e alguns conhecimentos que já fazem parte daquela comunidade, daquela empresa na qual eu estou me inserindo para o desenvolvimento da solução. Portanto, é fundamental e importante que você converse com todas as partes envolvidas. Você possa ter acesso a todos os pontos de vista e a todas as realidades. Isso é fundamental para que você consiga olhar com focos distintos e desenvolver a sua capacidade de pensar e de inovar, né? Além disso, existem muitas publicações e muitas patentes, muitos produtos já desenvolvidos que também nos trazem inspirações, né?
Vocês podem fazer pesquisas em artigos, em bancos de dados de patentes e verificar o que já tem de soluções relacionadas a esse problema que você está identificando. Isso também nos ajuda a desenvolver novas ideias. Outra possibilidade é a participação em feiras e conferências. A partir do momento que você participa de feiras e conferências, você acaba conhecendo pessoas com interesses semelhantes aos seus ou com conhecimentos semelhantes aos seus, podendo, a partir daí, trocar ideias, criar novas ideias, propor novas soluções, enxergar outros pontos de vista, né? Então, esses eventos também nos ajudam a encontrar parcerias para o desenvolvimento das nossas propostas e das nossas soluções. E, por último, a colaboração com especialistas, né? É muito importante que você procure na ciência, na indústria, na academia, né, dentro da universidade, especialistas na área sobre a qual você quer trabalhar, especialistas em aprendizagem de máquina, em visualização de dados, pessoas que tenham especialidade nos problemas sobre os quais vocês estão trabalhando. Então, tudo isso é fundamental e serve como fonte para a geração de novas ideias. A partir daí, a gente passa para o ciclo do processo criativo, né? São 5 etapas. A primeira delas é a que a gente chama de decomposição, né? A partir do momento que eu identifiquei um problema, eu consigo subdividi-lo em partes menores ou em partes mais simples e trabalhar com essas partes separadamente. Isso é muito importante para que eu consiga enxergar o problema de forma adequada e possa também contribuir com o processo criativo para o desenvolvimento de novas ideias e soluções. Às vezes, um problema ele só é grande porque não foi decomposto em partes menores e mais simples. E ao resolver cada parte isoladamente, você consegue resolver o problema maior de forma mais eficiente. Em seguida, a gente passa para o processo de associação, né? Eu consigo, a partir da subdivisão dos problemas em partes menores, ter novas ideias e conectar essas ideias e informações para o desenvolvimento de uma solução maior. Então, esse processo de associação, ele é feito logo após a decomposição. E aí eu começo a conectar as ideias para tentar enxergar o problema como um todo. Isso é muito importante porque simplifica, divide o problema, e depois a gente começa a conectar as partes na tentativa de resolver um problema maior. Além disso, a analogia também contribui muito, né? É um princípio criativo muito importante, porque eu posso comparar, por exemplo, com outras áreas e outras aplicações. Esse processo de analogia é fundamental e importante também para que a gente possa gerar novas ideias. E depois a abstração. A abstração é um processo do qual eu elimino as partes menos importantes e foco no principal, né? Então, eu consigo, por exemplo, olhar de um nível mais alto e tentar identificar a solução de forma mais geral e mais genérica, né? Então, a decomposição, a associação, a analogia e a abstração compõem aí as primeiras etapas do princípio criativo. E, por último, a imaginação, né? Que é aquele pensamento sem compromisso, um pensamento que eu posso tentar propor, tentar visualizar a solução, desenhar a solução, tentar imaginar a solução, né? Hoje em dia a gente já tem diversas ferramentas que materializam, né, aquilo que a gente pensa, como, por exemplo, a impressão 3D, a gente vai falar disso daqui a pouco, e outras estratégias onde eu consigo utilizar a imaginação, que é um dos principais princípios criativos, para pensar na solução e gerar novas ideias. Para que eu possa também gerar novas ideias, é muito importante que vocês tenham algumas atitudes, né, que contribuem para aumentar a sua criatividade. Por exemplo, questione aquilo que é convencional, né, aquilo que é senso comum, né? Muitas vezes as pessoas fazem suposições ou estabelecem regras, normas, convenções, né, na indústria, né, no mercado, e isso é aceito como verdade, né? Então, questione isso, tente pensar o que a gente chama de fora da caixa, né? Tenta imaginar fora do convencional, porque isso também te ajuda a ter novas ideias que muitas vezes ninguém pensou, ninguém imaginou, né? Simplifique, né, os seus pensamentos e as suas ideias, né? Reduza a complexidade dos seus produtos e dos seus processos, porque isso te ajuda também a pensar de forma mais fácil, né? Quando você complica demais, a criatividade, o surgimento de novas ideias acaba também ficando prejudicado.
construa novas ideias sobre outras soluções previamente desenvolvidas, né? Então, você pode, por exemplo, pegar ideias ou produtos que já existem, né, e partir deles, né, usá-los como ponto de partida. Isso também contribui para que você desenvolva novas ideias e novas propostas de solução. Observe, experimente, né, aprenda com as suas observações e experimentos, faça anotações, veja como é que aquilo é utilizado, como foi utilizado, proponha novas formas de uso, né? Então, tenta experimentar, fugir do convencional, como a gente já falou, né? Então, essas atitudes e esses comportamentos te ajudam a melhorar, a ampliar o seu processo criativo. Existem, é muito importante você tomar cuidado com as barreiras para a criatividade. Existem alguns fatores que podem prejudicar ou impedir o desenvolvimento da sua criatividade, o seu princípio criativo. Entre elas, as barreiras físicas e ambientais, né? Toma cuidado para você não tentar desenvolver o seu projeto de forma cansada, estressada, né? Você está num ambiente de trabalho que é inadequado, muito barulhento, então todos esses contextos acabam prejudicando o processo criativo. Então, quando você for fazer um trabalho de gerar ideias, de pensar, faça isso de forma tranquila, em um ambiente tranquilo, faça isso descansado e sem preocupações e sem estresse, porque isso contribui, né, para que você melhore a sua criatividade e não te imponha barreiras, né, físicas e ambientais como essa. Além disso, as barreiras sociológicas também incomodam, né? A cultura corporativa, a falta de colaboração, a necessidade imensa de formalização, a burocracia, né? Então, essas barreiras sociológicas acabam também impedindo um pouco o nosso desenvolvimento do princípio criativo, né, e de novas ideias. Então, tome cuidado, organize-se para que você não encontre nessas barreiras, tente propor soluções das quais você não dependa tanto dessas barreiras sociológicas. E as psicológicas, né? Mantenha sua mente aberta, pense fora da caixinha, não seja rígido, né? Tente flexibilizar os seus hábitos, né? Conversar com pessoas diferentes, que têm ideias diferentes das suas, né? Então, isso é muito importante para que você também possa ampliar sua criatividade e não impor barreiras, né? Então, tome bastante cuidado com esses detalhes no momento que você estiver gerando novas ideias. E aí algumas técnicas, né, para que a gente possa estimular o princípio criativo, para que a gente possa desenvolver novas ideias. Primeiro, o mapeamento mental, né, a criação de mapas mentais. A gente pode desenhar mapas mentais nas ideias, depois vocês vão ver que existem materiais aí que eu vou disponibilizar, onde vocês vão ter acesso ao que é um mapa mental, o que é a caixa morfológica, né, e esses conceitos estarão disponíveis para vocês de forma mais detalhada durante a disciplina. Né, mas são estratégias e ferramentas que vocês podem utilizar para gerar novas ideias e para estimular o pensamento criativo, né? Então, o mapeamento mental, a caixa morfológica, o brainstorm, né, em especial com especialistas, com outras pessoas, técnica da palavra aleatória, né, onde as pessoas trabalham sobre tópicos e temas que são soltos aleatoriamente pelas pessoas que fazem parte aí da estratégia, do desenvolvimento da ideia, a técnica da provocação, a partir de questionamentos e perguntas que são previamente elaboradas, o método Walt Disney, que é aquele baseado no sonho, né, e na imaginação, o método dos 6 chapéus, onde você tem cenários e pessoas, cada uma delas com as suas características, influenciando no processo de geração de ideias. Então, cada uma dessas técnicas tem as suas definições e as suas estratégias muito bem elaboradas, né, e podem ser utilizadas aí por você no desenvolvimento e na geração das suas ideias. E como avaliar? A partir do momento que você gerou as suas ideias, como você pode avaliar? Qual é a qualidade dessas suas ideias? Primeiro, toda ideia, ela surge, né, de uma incerteza. Né? Você nunca sabe se a sua ideia é válida ou não. Então, essa incerteza inicial é natural quando a gente está gerando, quando a gente está pensando em novas ideias, em novas soluções. Então, a incerteza inicial faz parte desse processo de avaliação de ideias. Então, nunca descarte uma ideia, por mais que ela pareça inviável ou improvável, né? Essa incerteza é natural, mas às vezes a ideia pode ser válida. Então, vamos analisá-la, né? Considere múltiplas perspectivas, né?
você pode olhar de vários ângulos, né? Como diz o ditado, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, é muito importante que a gente tenha visões distintas do problema para que a gente consiga ter perspectivas diversas e múltiplas e poder avaliar cada solução de forma isolada, né? E, como eu já disse, a incerteza sempre vai existir. Então, por mais que uma ideia pareça inviável ou inadequada, é importante considerar o seu valor dentro desse processo de avaliação, né? E, obviamente, no final, a discussão em equipe, né? Porque é muito importante que a gente agregue, né, novos pontos de vistas, agregue outras opiniões, porque isso só enriquece a geração de ideias, isso só enriquece o processo criativo e de construção de propostas e de soluções. Então, para que a gente consiga avaliar uma ideia, é importante que a gente nunca perca de vista que sempre haverão incertezas, é importante que a gente tenha múltiplas perspectivas e é importante que a gente discuta em equipe. Desse processo, a gente sai com ideias avaliadas e já indicadas ou mais recomendadas para a solução do problema encontrado. Existe um desafio, né, quando a gente fala em diálogo com a equipe, em conversas, em brainstorm, né, a diversidade da equipe, ela é um desafio, mas não deve ser visto como uma barreira, né, porque os pontos de vista diversos dos nossos podem ser muito úteis no processo criativo, no processo de construção de soluções, né. As perspectivas variadas, elas avaliam riscos e oportunidades. Às vezes, alguém que é contra uma determinada ideia nos dá um ponto de vista, uma perspectiva que poderia prejudicar a nossa ação. Então, é muito importante que a gente tenha esse ponto de vista diverso ou distinto do nosso, para que a gente possa avaliar riscos e oportunidades. Então, nunca percam de vista as perspectivas variadas. Além disso, o apoio interno também é um outro fator importante quando a gente fala em equipe, né? É muito importante que haja essa integração, né, na equipe, porque isso vai facilitar a implementação posterior, né? Se você começa a conversar num determinado nível da empresa ou da organização, mas não leva o conhecimento, por exemplo, da diretoria, isso pode prejudicar a implementação da sua ação, do seu projeto lá na frente. Então, é muito importante que você consiga agregar, que você consiga mobilizar o apoio interno da empresa como um todo, desde a diretoria até a parte de funcionários e de colaboradores internos, de maneira geral, todos os setores, né, que estarão envolvidos no desenvolvimento da proposta. Além disso, é importante que você sempre valorize a ideia do coletivo, né, porque, como eu já falei, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, a ideia da equipe vai, em algum momento, se tornar a ideia da empresa, mas é importante que você tenha sempre em mente as perspectivas variadas, é importante que você faça uma mobilização para conseguir apoio interno, e é importante que você valorize a diversidade, a visão diversa, a visão distinta da sua, a opinião distinta da sua, para que você consiga construir um bom projeto e uma boa solução. E aí, a partir do momento que a gente teve a concepção das ideias, a partir do momento que a gente ouviu os stakeholders, a partir do momento que a gente elaborou estratégias para que a gente conseguisse mapear e gerar novas ideias e soluções, a gente vai tentar selecionar as melhores ideias, né? E aí existem diversas técnicas para que a gente possa fazer esse processo de seleção. A primeira delas é a votação por pontos, né? Você pode, por exemplo, distribuir adesivos para as ideias preferidas e ir pontuando cada uma das ideias. Cada um vai votando qual é a sua ideia preferida, qual é a segunda maior preferida, então isso tem pontuação, e as ideias mais votadas são as ideias escolhidas, né? Então, essa é uma estratégia. A outra é o método do polegar, né? Onde as pessoas votam acenando positivamente ou negativamente, né? Também é uma espécie de votação, mas não é por pontos, né? Você mobiliza toda a equipe em torno das ideias que foram apresentadas e todo mundo dá a sua opinião e dá o seu voto, né? Além disso, tem o método dos 5 dedos, né? Que você mostra de 1 a 5 dedos para avaliar cada uma das ideias e também faz a contabilização, né? Soma, pontua a partir dos dedos da mão,
né? Isso também serve para engajar mais a equipe no processo de decisão, de visão, né, das ideias que são propostas. E outro método também, a sequência de cartões, onde cada membro da equipe organiza aquilo que ele considera a melhor ideia até a pior ideia, né? E esse processo de fila, né, de formação da fila da melhor para a pior, vai sendo utilizado como um processo de pontuação e a gente consegue depois validar quais são as melhores e as piores ideias. É muito importante que você tenha em mente que a seleção ela pode ser feita com um método único ou com uma combinação de métodos, né? Então, é interessante que vocês tenham em vista que, a partir do momento que eu propus uma ideia, ou tenho uma ideia de solução para o problema identificado, a seleção dessas ideias tem que passar por algum processo junto com a minha equipe. E isso pode ser feito por uma dessas estratégias aí que foram apresentadas. Um outro método, né, que é também conhecido para avaliar as ideias, é o método conhecido como PPCO. PPCO são as iniciais de Pluses, Potentials, Concerns e Overcoming Concepts, né? Traduzindo do inglês aí, né, os pluses são aqueles aditivos, né, adicionais, os pontos de melhorias, né, aspectos positivos da ideia, o que melhoram a ideia, né? Os potenciais são as possibilidades futuras da ideia, né, quais são os seus impactos, os seus resultados futuros, qual é o grau, né, de importância da ideia, de potencial de impacto da ideia. Os concerns, as preocupações, né, aquilo que pode ser risco para a implementação da ideia. Então, é importante que a gente tenha isso também em mente para a avaliação, né, de uma ideia. E como é que a gente eliminaria, né, ou mitigaria, ou reduziria esses riscos, né? São os overcoming concerns, que são as ideias para eliminar as preocupações ou para reduzir as preocupações, né? Então, esse ciclo de pensar os aspectos positivos, as possibilidades futuras, as preocupações e como eliminar as preocupações, formam um método PPCO, né? Que, se a gente olhar, né, parece uma matriz SWOT, né, uma matriz de forças, potencialidades, fraquezas, oportunidades, né? Então, a gente tem um ciclo que pode nos ajudar também a pensar e a moldar melhor a nossa ideia, né? Então, o método PPCO, como está dito aí, ajuda a avaliar vantagens, potenciais e barreiras de uma ideia e, além disso, ajuda a gente a pensar em estratégias, em métodos e abordagens para superar essas potenciais barreiras, né? Então, se a gente aplica o método PPCO, a gente consegue, a partir da ideia proposta, pensar em quais são as suas principais vantagens, quais são as suas potencialidades, quais são os seus riscos e como reduzir esses riscos, né? Então, isso tudo nos ajuda também a formular adequadamente a nossa proposta de solução. E as áreas de avaliação, né, para que a gente consiga avaliar melhor as ideias. Primeiro, eu preciso olhar para a viabilidade, né? Essa ideia pode, de fato, ser implementada, ela é viável, né? Isso precisa ser respondido, né, adequadamente, também nesse processo de avaliação da ideia. Ela é estrategicamente adequada, quer dizer, ela está alinhada à cultura da empresa, da organização, da comunidade, ela faz parte, né? Não adianta eu propor algo que está fora do contexto, da regra daquela organização, daquela empresa, né? Então, eu tenho que pensar muito bem algo que seja adequado àquilo que eu quero atender. Isso, de fato, é uma necessidade do público-alvo, é um desejo deles ter essa solução, ter essa ideia implementada, né? Ter isso resolvido, ter esse processo melhorado, né? Então, esse grau de desejo, né, de interesse sobre a ideia, também tem impacto na avaliação da ideia. E a viabilidade econômica, claro, né? Não adianta eu pensar numa ideia milionária, cara, e que eu não vá conseguir implementar por questões de custo. Então, é sempre importante eu pensar em qual é a despesa que eu vou ter com isso, se é viável financeiramente, né? E se é escalável, se eu consigo replicar isso com um custo reduzido, com um custo baixo, né? Então, todas essas questões, todos esses temas, todas essas áreas são importantes para a gente também avaliar a qualidade de uma ideia. E, por fim, também a sustentabilidade e adaptabilidade, né? Essa ideia é adaptável e sustentável, né? O que é sustentabilidade?
E aí a gente tem 3 questões, né, relacionadas à sustentabilidade. Essa ideia, ela é gerenciável a longo prazo, né, eu consigo melhorar, eu consigo adequar, adaptar. Essa ideia, ela me dá vantagens sobre os concorrentes, né, ou de fato soluciona o meu problema de maneira adequada. Existem benefícios ambientais, sociais, econômicos, né, enfim, existem benefícios, né, dessa ideia, então tudo isso me dá o conceito de sustentabilidade, né, porque certamente se há interesse, se há impactos ambientais, sociais, é uma ideia sustentável porque ela vai se manter, né, ela vai de fato ser utilizada, vai de fato promover impacto. E a adaptabilidade está relacionada à flexibilidade, né? Por exemplo, ela atende de fato todas as necessidades e todos os desejos do público-alvo, é adaptável ao progresso técnico, né? Por exemplo, eu tenho novas ferramentas e novas tecnologias. Essa ideia pode ser adaptada, pode ser adequada, né? Ela é ajustável a mudanças regulatórias, surgem novas leis, novos regulamentos, né? Impostos às vezes pelo governo ou por instâncias superiores. Ela se adapta a esse novo regulamento, a essa nova realidade, né? Enfim, hoje em dia, né, num mundo tecnológico onde as coisas evoluem com muita rapidez, a gente tem que ter isso sempre em mente, né? A sustentabilidade e a adaptabilidade da ideia. Então, com isso também a gente consegue ter conteúdo, né, para avaliar as nossas ideias. E o método da pontuação, ó, eu preciso especificar critérios, né, definir adequadamente os critérios de avaliação, definir os pesos para cada critério, né, avaliar isso, avaliar cada uma das ideias com base nessas pontuações, nesses quesitos que já foram apresentados, determinar o ranking, né, classificar as melhores ideias, que serão as ideias que eu vou implementar. Tá? Veja que uma das vantagens do método da pontuação é que ele torna exatamente mensurável e comparável as chances de sucesso das soluções, né? Isso a partir do momento que você considera todos esses critérios, né, já levantados aí. Então, é muito importante que vocês tenham em mente todos esses processos de definição, todos esses processos de construção e de geração de novas ideias para soluções aí do problema encontrado. Né? Então, com isso, a gente finaliza, né, essa aula, a gente tem aí agora as ideias geradas, né, e a partir de agora a gente passa para uma próxima etapa, que será a implementação das ideias. Né? Então, até a próxima aula, pessoal.